Oi, gente! Seja bem-vindo ao Mais Sou Mais Luz Podcast, mais um podcast aqui no meu canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve agora, porque hoje nós temos uma convidada para lá de especial, tá? Nós vamos receber aqui ela que é mulher, é mãe, advogada, líder política e, acima de tudo, apaixonada pela sua cidade. Ela é ex-prefeita da cidade de Belém, em Alagoas, e enfrentou os desafios da gestão pública com coragem, propósito e continua mostrando que é possível fazer política de verdade e com humanidade. Estou recebendo com muito carinho e com grande honra Paula Santa Rosa. Seja muito bem-vinda, minha querida. É uma satisfação receber você aqui. Eu que tenho a satisfação, né, de estar aqui com vocês nesse momento. O Pedro Paulo, que é mil e utilidades, né? Tem que ser, né? Com capacidade, competência demais, e é um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu já vi tanta descrição aí que chego, estou emocionada. Se é para ser espontâneo, Todas verdadeiras, todas tem verdadeiras. nada Viu? preparado aqui, nada de texto, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos sim. Paula, antes de falarmos de mandato, de gestão, de política, quem é você por trás da mulher pública? Paula Santa Rosa, né? É. Eu costumo dizer que eu sou a Paula Santa Rosa, uma mulher resiliente, uma mãe apaixonada, né, pelos meus 3 filhos, que é a razão de tudo, né, a nossa motivação diária. Uma mulher que se tornou pública, mas que é apaixonada por Belém. E, acima de tudo, uma mulher muito temente a Deus e que acredita que quando Deus coloca a mão, você é possível chegar em qualquer lugar. Quando Ele coloca a mãozinha dele lá, dá tudo certo. Então, com fé, nós chegamos em qualquer lugar, quando Deus nos permite. Verdade. É muito bom você já começar falando disso, né? Porque, assim, às vezes a gente termina distanciando bastante a política dessa condição da fé. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, né? Porque quando você fala em Deus e você está se colocando aí nessa condição de fé, eu acho que isso faz toda a diferença para quem quer, né, servir. E é muito o que você faz, né? Você termina, de alguma maneira, sendo instrumento desse Deus que nós acreditamos, que faz com que a gente trilhe um caminho para servir outras pessoas, né, para alcançar muitas vezes aqueles que mais necessitam. E você tem feito muito isso, né? O seu trabalho está pautado nessa condição de ajudar as pessoas. Ah, com certeza. Eu acho que não, nós não tratamos aqui de placa de igreja, né? Porque você entra num debate. Sim, E aqui não nem é momento e nem o político ele vai estar nesse debate, né? Acho que a religião não se discute, ela se vive. E eu sou realmente uma mulher de muita fé. E vejo a mão de Deus, vejo os milagres que aconteceram, não só na cidade de Belém, mas também na minha vida, né? O que eu pude presenciar. E eu acho que sem fé e sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Eu acho que, às vezes eu digo que eu vou escrever um livro, né? Porque, assim, se eu for só contar o quanto eu presenciei, o quanto eu vi o agir de Deus e que as pessoas me perguntam muito, qual é o segredo, né? Como foi que deu certo em Belém? E eu digo sempre, o segredo é Deus e amor. Porque com Deus e amor, tudo se torna possível, o impossível chega, quem não acredita diz, mas como? Mas eu acho não, eu tenho certeza que sempre é a mão de Deus. perfeito. Você é mãe de 3 filhos, advogada por formação e política por vocação. Em que momento você percebeu que a sua missão passava pelo serviço público? Olha, essa minha missão, eu sempre comento, eu acho que é uma conversa meio que todos os meses a gente tem esse contato. A minha missão na política ela é um pouco diferente, porque, na verdade, eu acho que é, o que eu me recordo é de 86 para cá. Eu tinha 6 anos e eu tive sempre uma grande inspiração na minha vida, apaixonada pelo meu pai. E meu pai não era um homem político, mas pelo pedido dos amigos em Belém, ele se tornou político e eu entrei junto com ele, uma criança, mas comecei a admirar. E meu pai, na primeira vez que eu vi meu pai discursar, eu disse para minha mãe que queria fazer igual. Minha mãe acreditou, assim. Paulo é uma criança tímida, porque eu não era tão espontânea assim. E no comício seguinte, quando meu pai foi candidato, eu discursei e de lá para cá, aí são
longos anos de história da política, porque eu disse para minha mãe uma vez que a culpada foi ela. Porque ela permitiu que eu pegasse naquele microfone, e aí o meu amor por Belém, pelas pessoas, o dia a dia, ajudar nessa transformação na vida das pessoas, tomou conta de mim de um jeito que, quando eu tinha 10 anos, a minha redação na escola foi Quando Eu Crescer Você, e o tema da minha redação foi Prefeita de Belém. Isso é profissão? Mas, na minha cabeça, isso foi relatado por um professor, né, lá do Cristo Redentor em Palmeira dos Índios, que a minha redação com 10 anos foi essa. E ele pôde ver aquela redação se realizar anos depois, e me confidenciou isso. Eu já estava prefeita, né? Então, assim, essa minha relação com essa função e essa missão de servir, ela vem bem lá de trás, onde eu nem imaginava, né, me tornar prefeita de Belém, mas Belém já estava em mim, e essa vontade já nasceu lá desde que eu era criança. Que maravilha. Tem muita gente que entra na política para aparecer, mas tem gente que entra para servir. E aí, claro, a história é outra. Como foi assumir uma prefeitura sendo mulher, mãe e com todas as cobranças que vêm junto? Um desafio. E eu não imaginava que esse sonho, por um instante, se tornou pesadelo. Mas eu acordei e aí deu certo. E é como eu lhe disse, com Deus na frente a gente consegue. Porque nós pegamos uma cidade destruída. Precisava de todos os investimentos. E quando nós estamos em campanha, Pedro Paulo, e aí nós vemos os números, nós temos os nossos sonhos, os nossos projetos, e aí quando você se depara com a realidade, a coisa é um pouquinho diferente, né? Então, assim, nós pegamos uma cidade destruída, com bloqueios. Enfim, eu precisava de outro podcast para contar. Só para contar. Contar a realidade de Belém, com vídeos, com fotos. E eu digo que eu não precisei inventar. Eu não precisei aumentar como era Belém antes da Paula Santa Rosa e do Beto Torres, né? Então, assim, hoje nós podemos ver outro momento de Belém, mas eu acho que quando você se coloca como mãe, como você disse, como mulher, você enfrentar o desafio de ir para a linha de frente. Sim, não é? Porque eu nunca costumei negar serviço, não. Né? Eu sempre participei, sempre estive à frente, sempre achei que dava certo. E assim, por dias a gente acordava triste, por dias dizia que vamos desistir, não vamos mais adiante. Mas é o que eu digo, a resiliência, a fé em Deus, ela faz chegar, né, em lugares que a gente nem imaginava, porque Belém já está no patamar que muitas coisas se realizaram que não estavam nem nos meus sonhos. E eu tenho certeza que ainda mais chegará ainda bem mais projetos, né, que levará a nossa cidade mais reconhecida ainda do que ela é. do que já é, né? Você foi a primeira mulher prefeita de Belém? Não, Belém teve mais 2 prefeitas, né? Belém é uma cidade que tem um histórico de mulheres no comando, né? Então eu fui a terceira mulher a ser prefeita de Belém. Que coisa boa. Você já sentiu que precisou endurecer para ser ouvida na política? Ou encontrou um jeito de liderar com firmeza, sem deixar a doçura do lado? Eu acho que o perfil da Paula é dar aquele jeitinho, cobrar, mas não deixar essa alegria, essa doçura, eu acho que é muito peculiar, né, da minha parte, porque não adianta, a vida não é só um conto de fadas. Você precisa cobrar, mas você não precisa se achar nesse patamar que você manda ou que você pode. Nós só podemos chegar em qualquer lugar se for com diálogo, se for trabalhando em conjunto, se você tiver uma equipe que está junto com você. Então, eu acho que o segredo, de fato, é isso. Não precisa ser dura, não, porque sinônimo de dureza nunca foi de resultado, né? É verdade. Você fala de equipe e eu acredito que para alcançar os resultados que você tem alcançado em Belém, né, durante todos esses anos, né, que vocês estão, o grupo está à frente de Belém, certamente foi necessário uma boa equipe. Sem dúvidas. Sem equipe você não chega a lugar nenhum. Eu tive o privilégio, né, de Deus ter permitido e ter colocado o prefeito atual, meu tio, que todo mundo já conhece, o tio Beto, não é? E ele é conhecido agora numa grande parte, no lado político, era conhecido como tio Beto, né? Como vice, um grande empreendedor, um homem correto, que gosta das coisas dele
tudo certinhas, um visionário, tem esse lado empresarial, e aí trouxe também essa visão para a nossa gestão, e aí juntou esse outro pilar que é o Beto Torres, junto com os nossos secretários, os nossos apoiadores, Sim. e aí fomos ajustando, e com certeza, sem dúvida, o segredo do sucesso é esse, e eu ainda digo mais, porque lá também grande parte do comando são por mulheres, né? Mais de 50% do nosso secretariado é comandado por mulher, a maioria dos diretores são mulheres, as coordenadoras de unidade básica são mulheres, então o toque feminino também é o segredo do sucesso de Belém. Oh, que coisa boa. E claro que o toque feminino faz toda a diferença, né? Não tenho Vocês, dúvida mulheres, disso. têm um jeito de fazer as coisas Pois que, é. por mais que nós homens possamos tentar, a gente nunca consegue alcançar. É como essa coisa de ser mãe, né? Pois Ser é. Acho que mãe é é um para dom, ser mãe, né? é É dom, dom. né? A mulher tem esse dom realmente de ter essa sutileza, essa leveza, mas ao mesmo tempo trazer o resultado, né? Vocês Mas têm é. essa capacidade. E eu vejo muito isso em Belém, né? Dessa capacidade de vocês de transformarem a realidade, porque é muito importante a gente também colocar que esse processo de transformação ele não é um processo fácil, Não. não é? Todo É processo de constante. transformação ele tem suas dificuldades, né? Mas quando você se propõe a isso com leveza, buscando, né, trazer pessoas para acreditar no seu projeto, não há como as coisas não acontecerem, sabendo que as dificuldades elas vão sempre existir. É porque se a gente observar a nossa própria vida, né, por quantos momentos a gente realmente passa pelas dificuldades, olhamos para as dificuldades e às vezes a gente até pensa, poxa, essa agora foi grande, viu? Essa Não estava dificuldade agora esperando. está maior do que o que eu esperava. E eu acredito que na gestão não é diferente, né? Eu acredito que você se deparou com situações que talvez você não imaginava, né, do tamanho de alguns problemas, de algumas situações, mas que com a sutileza, com esse seu jeitinho, A você vontade de conseguiu. pedir que é grande demais. Você é A pidona, vontade e você a é coragem. pidona. A vontade e a coragem. Eu acho que, na verdade, o meu tema maior foi a prefeita mais pidona do estado de Alagoas. Porque eu peço tudo. É quando o município não pode, você pede, né? Sim, sim. E é como você disse, a dificuldade ela é gigante. Você tem uma impressão totalmente diferente quando você assume. E nós passamos ali um ano de impotência. Eu chorava quase toda semana. E não é para fazer marketing ou mídia, não. Mas é porque nós pegamos caos, evasão escolar enorme, perdemos naquele ano de 2017 mais de 3 milhões, o dinheiro do ano inteiro não dava para pagar o professor, o salário, sem ambulância, sem pavimentação, sem remédio no posto de saúde, sem estrutura, sem carteira para o aluno sentar. E aí você se deparava e o recurso, que você não tem o suficiente para fazer o que você sempre sonhou. Não é? Eu quero fazer, eu vou fazer, mas aí quando você olha para a realidade é igual a nossa conta de casa, não é? Todo mundo acha para as pessoas na rua, entrou dinheiro dia 10, dia 20, dia 30, e o que é que eu vou fazer se o que entra não dá para pagar metade das despesas? E as pessoas que acreditaram em você, ela quer o efeito imediato. Não é? E aí você ir para a rua e você dormia e acordava no desespero. E aí, graças a Deus, é o que eu lhe digo, assim, eu vou fazer o quê? E agora? O meu sonho que eu lutei, né? Perdi 2 eleições para poder ganhar a terceira. As pessoas que vêm junto com você ali acreditando que você vai fazer aquela transformação na cidade e de repente você se sente impotente, sem poder fazer nada. Então foram assim dias bastante difíceis e aí é justamente assim, eu acordei um dia e disse assim, Deus, eu sonhei. Não é possível que eu sempre sonhei com isso, isso vai ser ruim. Não tem como ser. Mas eu chorei a noite inteira. E Deus ouve a oração, viu? Porque eu tive uma ajuda de um dos nossos parceiros, que um dia ele me disse assim, eu não sei por quê, como eu te ajudei. Quando eu pensei em mandar cancelar, eu não tinha como mais, e o recurso já tinha ido. Né? Até quem não era para fazer, fez. Então, assim, virou um aprendizado. E aí eu passei a amadurecer mais um Sim, pouquinho e sim. também ver a vida como ela é. Não é que muita gente, a vida do Instagram, a vida da rede social, ela é muito fácil. É verdade. Mas para você chegar onde você quer, você atender a expectativa das pessoas, e as pessoas não conhecem esse lado da história. Quem está precisando
de uma ambulância nova, quem está precisando de um médico, quem está precisando da merenda de qualidade, quem precisa de um aluguel social, ele não está preocupado com isso, porque a necessidade dele é diária, ele está confiando no gestor. E é uma necessidade de agora, né? Não dá para esperar 2, 3 anos. Se você não honra com quem está trabalhando o pagamento em dia, e se falta o salário de quem trabalhou. Né? Então, assim, é muito gratificante você, como eu encerrei o mandato com os números de Belém, uma educação que estava no 56º, ela chegar entre os 10 melhores, uma saúde que você não tinha uma ambulância, você não tinha um posto digno, você deixar com um centro de saúde, você deixar com 2 novas unidades básicas de saúde, você deixar mais posto reformado, enfim, quando a gente para ver o tanto de obras que nós conseguimos levar, e eu acho que pagamento em dia, você contratar religiosamente, você honrar com suas obrigações de quem é contratado, de quem é concursado, todo mundo receber ali no dia, você conseguir honrar com seus fornecedores e poder andar de cabeça erguida e dizer assim, ali Belém é pequeno, mas consegue honrar com suas obrigações. Então isso é muito importante. Demais. Porque eu me recordo que tio Beto me disse lá atrás que se o CPF é limpo, o CNPJ precisa ser muito mais. Que se a gente atrasasse, ninguém ia dizer que era a prefeitura. Era a Paula e o Beto que estava atrasando o servidor, que estava atrasando, né, o fornecedor. E graças a Deus, nós encerramos os 8 anos, né, com excelência. Estamos, né, nessa continuidade e com certeza é só cada vez melhor, não tenha dúvida disso. Perfeito. Como é bom te ouvir e ouvir esses relatos, né, que a gente entende que é possível. Tudo é uma questão de vontade. Com como certeza, tudo na vida, né? Com certeza. Quando você conta que você perdeu 2 eleições, então aí já vem um processo de persistência muito forte em busca do sonho, né, daquilo que se quer realizar. E isso já se torna muito forte, né? Você não desistir do seu sonho. Não dá Primeira coisa que é muito importante. E depois quando você consegue realizar o sonho, você se depara com uma série de dificuldades. Então aí você, de novo, precisa da persistência. Eu preciso continuar sonhando e acreditando. Exatamente. Eu acredito que nesse momento foi muito importante seus parceiros, né? Pessoas estratégicas que te ajudaram na política, eu falo, e que canalizaram recursos, que te ajudaram realmente a transformar Belém. Porque eu acredito que não dá para fazer tudo isso sozinho, não, né? Não. Se dependesse de Belém, é que eu falei para você, não é? Por isso que eu me tornei a prefeita mais pidona do estado de Alagoas, porque, graças a Deus, nós temos, né, grandes parceiros no município de Belém, porque Belém, uma das menores cidades do estado de Alagoas, né, totalmente comprometida em débitos previdenciários, de equatorial, enfim, nós herdamos um grande débito para ajustar, de previdência, enfim, muita coisa. E aí, como eu falei para você, a minha impotência de querer fazer e não conseguir. E aí, vamos fazer o quê? Pega a cuiazinha, ó, partiu, né? Partiu capital, partiu Brasília, partiu para os parceiros, né? E aí, fui em busca do governador à época, Renan Filho, fui em busca de Arthur Lira, do senador Renan Calheiros, né, o Renan Pai, e todos estenderam a mão de uma forma, assim, tremenda. E assim, eu sempre, nunca fui de exigir, mas peço, né, que se quiser me dar mais, aí eu aceito, mas assim, vou aceitando, até para né? pedir a gente tem que saber pedir sem ser chata, né, então assim, mostrando com os dados, como eu recebi, do que eu precisava, né? Então, assim, eu tive um grande apoio, né, deles, que foi, assim, incondicional, estiveram, assim, bem atentos, e quando você olha, se você for olhar a questão de voto, Belém tem um número muito reduzido de eleitores. Talvez, naquele momento, nenhum dos 3 precisasse investir em Belém, porque sempre ganharam a eleição com o número de votos que o número de eleitores da nossa cidade não faria diferença. Eu, naquele momento, não tinha votado em nenhum dos 3, não é? Mas assim, e hoje voto nos 3 com muito orgulho, claro, né? Você precisa ser leal a quem lhe foi, você precisa retribuir da mesma forma que te estenderam a mão. Mas assim, eles foram assim imprescindíveis. E aí, né, quando o prefeito vinha dizer, lá vem a pidona, enfim, mas a pidona deu certo. Deu certo, e exatamente. nós temos aí muito o que comemorar. E pensa, agora eu sou uma secretária de governo
E continuo pedindo pelo povo de Belém, né? E não posso deixar de pedir. Se você vacilar, daqui a pouco eu já perco um patrocínio para alguma coisa lá em Belém. Você já começou a pedir, né? Hoje, quando Já chegou pedi um aqui, patrocínio. do Você viu que eu curso não aí de perco oratória. tempo. Nunca para mim, sempre para Sim, Belém. exatamente. Durante sua gestão em Belém, o que mais te marcou? Qual projeto você carrega com mais orgulho? Essa pergunta é muito difícil, porque Belém precisou tanto de tudo que fica difícil você dizer, o que eu tenho com mais orgulho é essa obra aqui, porque cada obra ela tem um significado importante para aquela comunidade. Então eu acho que é igual uma mãe. Ela não tem o filho preferido. Eu não posso ter a minha obra preferida porque lá precisava de tudo. E quando a gente precisa de tudo, o nosso coração tem que ser o coração de mãe. Ele tem que... eu não posso só priorizar aquela obra da educação, ou da saúde, ou da assistência. Então eu digo que foi o conjunto. Hoje nós podemos dizer assim, aquela obra, né? Vai ter aquela obra, eu projeto aquela obra. Agora nós estamos vivendo um novo tempo. Mas eu acho que concluir esses 8 anos dizendo assim, essa foi a melhor obra, não. Eu acho que foi o conjunto da gestão, né? Não posso escolher um filho preferido, né? Eu amo meus 3 filhos, então eu amo Belém. As obras de Belém, e é possível ver, não é, com propriedade, porque ainda tem aqueles que podem duvidar. E aí eu digo, eu mostro e provo, né? Sim. O marketing que lute para poder mostrar. Eles têm que trabalhar bastante, com muita foto, com muito arquivo, que eu tenho certeza que quando, às vezes, eu sempre tenho algumas anotações dos investimentos, de obras, de tudo, e vira e mexe eu sempre esqueço de apontar alguma coisa, né? Mas que, às vezes, naquela anotação ela não foi nem tão importante, mas para aquela comunidade que recebeu aquilo, foi tão importante. E nós realizamos, assim, sonhos de todas as comunidades, né? Isso é Nós chegamos maravilhoso. você chega numa comunidade, nós recebemos uns pastores de São Paulo, e ele me disse que queria me levar para dar aula ao prefeito lá numa cidade do interior de São Paulo, porque ele tem imagens de Belém de 2015. E quando ele chegou em Belém em 2022, ele não acreditou que era a mesma cidade. E eu disse, imagine se tivesse terreno para construir tudo que eu consegui, porque a gente trava uma luta por buscar, né, terreno para construção, e se eu conseguisse esses terrenos, você ia ver o primeiro andar de Belém. Mas nós estamos em busca do primeiro andar, o prefeito Beto vai deixar o primeiro andar O primeiro pronto, em andar Belém, no pronto, né? final agora do mandato dele, com fé em Deus. Muito bem. E nesse processo, o que mais te doeu? Porque na política tem muito brilho, né, nos palanques, mas a gente sabe também que nos bastidores as coisas são pesadinhas às vezes. É pesadão, né? Caminhão trucado. Mas assim, é como eu falei para você, nada doeu mais do que o ano de 2017. Ele foi um ano de resiliência, ele foi um ano de choro, ele foi um ano de vontade de desistir. E eu acho que nada foi mais difícil e nem será mais marcante do que esse nosso primeiro ano. Porque os outros, eles são, como você disse, são dificuldades que ele sempre vai chegar, né? Nós nos deparamos todos os dias com dificuldade. Mas eu acho que porque agora se eu já tenho vontade de me juntar para desenvolver um projeto, eu já sei o caminho que vai percorrer. Então eu não posso, eu já sei a trajetória porque eu já fui, Sim. não é? Já conhece o Eu já caminho. conheço o caminho, então eu já sei, eu não preciso descobrir o caminho. E 2017, ele foi o ano de descobrir o caminho. E aí você vê muitas, podemos chamar, muita gente querendo puxar o teu tapete, muitas pessoas fingindo ser seu amigo e não é? E aí, assim, eu acho que eu posso deixar esse ano de 2017 registrado como de grande aprendizado. Foi um ano sofrido, mas um ano para contar história. Estou aqui contando uma história que deu certo, né? É isso mesmo. Mas assim, eu acredito que também nesse processo, por tudo que você conquistou, existe os ciúmes, não existe? Não tem aquelas pessoas que Muito. olham assim, que vê, né? Não só como concorrente político, mas muito mais que isso, né? Como é que ela conseguiu? O que é que ela fez para Qual é conseguir o isso? Qual é o segredo, né? segredo?
Eu acredito que tem muito isso também. Tem o não tem? preconceito que ninguém acredita, né, que é uma mulher, e aí é importante destacar sempre aqui, né, a força que a mulher precisa ter para que ela consiga ocupar o seu espaço de forma especial na política, porque, né, ainda existe, infelizmente, aquela realidade de que a mulher não tem capacidade, que a mulher não vai poder ocupar o seu espaço. E eu costumo dizer que, normalmente, é uma frase que se repercute muito, que o lugar de mulher é onde ela quiser. E eu Isso. não tenho dúvidas disso. Né? Mas o lugar da mulher na política, eu acho que ela é ainda assim de muita dificuldade. E aí quando, né, nesse nosso mundo que ainda temos assim preconceito, machismo, né, olhar para uma mulher que está conseguindo, você tem que lidar realmente, e às vezes tem algumas mulheres, né, que não acredita, ou porque deu certo, enfim, mas eu não ligo não pro ciúme, viu? Eu não sou uma pessoa ciumenta, não. Eu só sou ciumenta naqueles momentos bem específicos, e eu acho que é preciso você saber onde você quer chegar. Se eu ficar perdendo tempo, porque A ou B quer puxar o meu tapete, porque A ou B tá ali, né, ou reclamando pro governador, ou falando pro deputado e tal, porque para Belém, né? Porque algumas pessoas nós sabemos que fica, mas você Sim. não mandou para Belém, mas porque Belém tem prioridade? E por quê? Eu não estou preocupada com o que eles mandam para os outros municípios. Eu acho que nós não podemos ser egoístas. Todo mundo precisa crescer junto, há espaço para todo mundo. E eu pego meu espaçozinho ali. Quem quiser falar, que fale, lute, né, para chegar onde nós chegamos, tenha suas estratégias. Não quero derrubar ninguém, porque eu acho que se você quer construir a sua história derrubando as pessoas, então você vai só subir mais alto e sua queda vai ser maior. Então, nunca acostumei a ficar ouvindo, porque quando você ouve muito, você perde seu É objetivo, né? verdade. Você Você perde o seu imaginou foco, né? se eu fosse ouvir quantas pessoas me disseram, não vai dar certo. Coitadinha, tá enfrentando esse povo com tanto dinheiro. Mulher, vai fazer outra coisa na vida. Eu não estaria aqui contando história do tanto que nós conseguimos chegar em Belém. Né? Então não dá para ficar olhando perdendo tempo, não. Não tenho tempo. Eu tenho muita coisa para fazer do que perder tempo para olhar quem tá com ciúme, quer puxar o tapete. Se puxar o tapete, eu desço do salto, arrumo outro salto, coloco de novo e vou em busca dos meus sonhos, né? Que eu não paro de sonhar, não. Isso, e não desce do salto, pelo jeito, né? Não, mas de vez em quando eu desço pra tomar uma cachaçinha, né? Eu desço, danço, né? Porque a E gente também é dá, filho com de Deus, né? certeza, Tem que tem que ser. aproveitar, né? Tem que Você ser. desce do salto, bota o salto, tira o salto, enfim, mas já tudo certo. Como diz a música, se o povo falar, nem ligue, né? Ah, eu Nem nem ligue, deixa o povo falar. Com certeza, tem uns registros de bastidores, né? Que se eles mostrassem, né? Aí todo mundo vê que não é nada de marketing, é a vida real da Paula Santa Rosa, É, né? Paula na vida A real. Paula sendo Paula. Paulo, você acredita que a política ainda pode ser o caminho de transformação real? A política, ela é o caminho. Existe muito preconceito, eu já participei de alguns cursos, e quantos políticos são criticados. Mas eu acho que é toda profissão tem que ter os bons e sempre vai ter os ruins. Isso é qualquer profissão. Tem médicos excelentes, mas também tem médicos corruptos, tem médicos que trapaceiam, tem advogados, enfim. Mas na política tudo é bem mais exposto. E se os bons não se preocuparem em fazer o melhor? Né? Ah, eu acredito, política, tudo é política, não tem jeito, a política é só corrupção. Mas existem os bons e eu acho que tem uma turma hoje. Eu falo pelo estado de Alagoas, né? Grandes prefeitos, prefeitos extremamente avaliados, grandes políticos, mas as pessoas às vezes procuram só olhar a parte negativa. A política, você tem uma oportunidade, e eu digo, como eu sou feliz que eu tive a oportunidade de transformar várias vidas, né? De transformar a vida de crianças, de pessoas. A política, ela nos proporciona a fazer o que você gostaria de fazer, mas é limitado, né? Você quer ajudar uma criança na educação, mas você é limitado, porque você tem suas obrigações e é 2 ou 3 que você pode conseguir. E a política você pode alcançar, você pode investir, você pode transformar. Então é preciso olhar para esse lado da política, olhar os políticos que querem fazer o bem, que têm o coração bom, que têm o resultado. Deixar de ficar olhando, porque se os bons não participarem, como é que vai ficar? Pois é. Não é? Não tem Como fica o como. processo sem os bons, né? Como fica?
O mal tem mais força quando o bom se cala, né? Pois é, com certeza. Então, eu acho que tem que ter o espaço e quem tem o sonho, o objetivo, ele não pode desistir. Ah, porque o sistema, que sistema? Vamos transformar o sistema, criar outro sistema, né? É verdade. Então não existe só um sistema na vida, Isso não é? mesmo. Senão todo mundo tinha um monopólio ali. Pois é. E assim, quando você fala isso, né, dessa condição da capacidade que a política tem de transformação, infelizmente a gente tem uma visão ainda muito errada da política, né? Nós olhamos para a política, enxergamos alguns políticos e, com base neles, a gente tem uma concepção que, na maioria das vezes, totalmente errada daquilo que é o sistema político. Com certeza. Porque existe uma diferença de política com a política partidária, com a política de que algumas Com a pessoas. politicagem, Com a né? politicagem, né? Mas quando você realmente traz a política para esse viés de ajuda, né, de transformar vidas, como você bem coloca, por mais que eu queira ajudar algumas crianças, eu nunca vou ter a capacidade de ajudar como na política é possível fazer Com isso. certeza. Né? Então, Com quando você certeza. realmente tem pessoas boas na política, a possibilidade de transformação é infinitamente maior. Com certeza, não tenho E dúvida eu disso. acredito que você é o grande exemplo disso, né? Quando você traz essa realidade de 2017, não é isso? Para o Isso. que é hoje, a gente percebe que a ação, né, com essa determinação, com essa vontade de mudar, ela é possível, mesmo numa cidade que não tinha recurso, mesmo numa cidade que tinha suas dificuldades, né, mesmo numa Muitas. cidade que estava desestruturada, se conseguiu uma transformação por uma vontade de fazer acontecer. Pois é, mostrar que é possível, né? Então você é a prova viva de que é possível sim. Eu acho que é preciso acreditar, né? Eu sempre acreditei que era possível fazer. Quando eu cheguei, a realidade é bem diferente do que eu sonhei, mas é justamente isso. E aí, se você tem essa determinação em buscar o seu espaço, e aí a gente volta novamente, tem um preconceito, mas as mulheres precisam, né, ter uma participação maior na política. O universo político precisa de mais mulheres, porque nós somos o maior eleitorado, mas a maioria não vota em mulher, não é? Então, como é que eu vou tratar da defesa da mulher se quem está decidindo ali é a maioria de homens? Não é? É meio Sim. sem sentido, né? É contraditório até. Entendeu? Então, assim, a mulher parece que ela. Eu não quero essa dor de cabeça. Não é fácil, né? Você ser mulher diante de tantas atribuições. Acho que hoje, né, a mulher sendo chefe de família, mais difícil ainda. Tiro por mim, porque tenho 3 filhos para, né, liderar, criar, educar. E muitas vezes você se depara com essa ausência. É óbvio, não tem como ser uma mãe 100% presente. Mas nós precisamos também pensar na qualidade e não na quantidade, né? Mas assim, eu acho que desenvolver o nosso papel enquanto mulher, buscar nossa participação na política, a união, né, das mulheres, porque mais mulheres juntas, sem competição, eu não posso deixar de apoiar o trabalho de uma prefeita, ou de uma deputada, ou de uma governadora, ou de uma senadora, de enaltecer esse trabalho. Então, eu acho que quanto mais mulheres na política, e aí eu acho que vai valer a pena, viu, Pedro Paulo? Com mais mulheres na política, o Brasil, Alagoas, se tornar um estado e um país bem melhor, não tenho dúvidas. Eu também não tenho dúvida disso. Vocês têm uma capacidade muito grande de fazer acontecer. E é preciso que exista realmente isso que você coloca, né? Acreditar mais. Dar mais oportunidades às mulheres, as próprias mulheres fortalecerem as mulheres. As mulheres. Né? Porque vocês já têm essa força. Num país onde a maioria das pessoas são do sexo feminino, isso significa dizer que a força de vocês é muito maior. Pois é. Né? Então é realmente usar essa força ao favor. E aí tem uma frase aqui que eu achei, inclusive ela é muito forte, por isso que eu trouxe, que ela diz o seguinte: a política não vai mudar se as pessoas certas continuarem fugindo dela. Pois é. É justamente isso. Se quem gosta, quem sonha, quem tem a vontade de transformar, se abster, eu não quero, não dá certo, isso não é coisa para mim, não vai dar certo. Mas quanto mais pessoas, e aí quando nós falamos não falo só da mulher, né? Existem os homens, claro,
homens extremamente inteligentes, visionários, fazer parte também dessa transformação. E eu digo que ninguém é melhor do que ninguém, nós só Sim. precisamos estar juntos, né? Ouvir, né? Porque a mulher, você é melhor do que o homem e tal. Nós não estamos Não é nessa... uma competição. Não é uma competição. A gente É só uma quer o busca nosso de espaço, espaço. né? Eu quero poder falar, Exatamente. eu quero ter voz, não é? E assim, ainda é muito pequeno se você para ver, tem um evento de empreendedorismo. Aí tem um monte de mulher que quer participar, que dá um jeito, que faz ali um sacrifício para poder participar, para comprar aquele curso, para ver palestra tal, né? Mas aí quando nós falamos, as mulheres na política, você tem que fazer uma mobilização todinha, vamos ser candidato. É muito difícil. Não dá certo, né? Então, assim, quando você trata dessa participação, de levar, não é porque a rede social, a televisão, ela mostra muito o outro lado. Porque vende mais o Isso. que é negativo, Exatamente. o que Quanto mais chama mais negativo, melhor. atenção. Né? Se tiver uma reportagem de todas as obras que foram feitas em Belém, de todas as dificuldades que foram enfrentadas, passando, eu não sei nem quanto tempo de tanta obra que nós já realizamos lá em Belém, dificilmente alguém vai parar para assistir. Aham. Mas se tiver um escândalo, se tiver uma parte negativa, vai chamar bem mais atenção, Isso. porque eu acho que também é o natural, é o que está mais na boca do povo e que se comenta e se replica nos grupos e se manda mais o que é uma tragédia, o que é um escândalo, e aí se deixa de olhar para a essência, né, do que eu posso fazer, do que eu posso ir além, do que eu posso transformar vidas, do que eu posso mudar a minha comunidade, o meu povoado, a minha cidade, né? Tem muito para fazer, a gente termina uma coisa e tem outra para fazer. Sim. Mas eu disse, e o sonho agora? É o que o sonho é, você não pode parar de sonhar, porque se você para de sonhar, você para de ter fé, você para de acreditar e você para de buscar. Inclusive, eu ia lhe perguntar exatamente agora se Belém hoje é a Belém dos seus sonhos. Olha, ela ainda não é a Belém dos meus sonhos, não. Até porque teve algumas obras, por exemplo, vamos falar em obra, né? Porque o sonho é no conjunto. Sim. Né? Tem eu não sei concretamente lhe dizer agora, mas saiu agora em várias reportagens e eles têm vários, eles avaliam vários índices. E assim, Belém hoje, ela é a segunda cidade, né, com a melhor qualidade de vida de se viver em Alagoas, né? Já saiu em vários canais aí essa questão, né? Então, quer dizer, entre 102 municípios, Belém tem essa qualidade. São vários investimentos, né, de pesquisa em várias áreas, a educação, saúde, a renda, né, quantidade de oportunidades de emprego. E assim, nós já conseguimos um patamar. Mas tem obras que eu sonhei em 2000, não foi em 2017, porque o plano de governo, e eu acho que o sonho da Paula, ele vem lá como eu lhe disse, lá de 86, 88, né? Mas quando eu digo, de fato, quando eu assumi a responsabilidade de dizer eu vou ser candidato, eu vou ser prefeito da minha cidade, tem coisas que nós colocamos no plano de governo que nós não conseguimos realizar ainda. Então, Belém não pode ainda se tornar a cidade dos meus sonhos. E eu sei que entreguei a pessoa correta, porque ele também está segurando a minha mão, não quer que eu saia, eu também não largo, né? Às vezes as pessoas podem até pensar que às vezes a pessoa, a Paula não quis sair, a Paula não larga. Mas não se trata disso, se trata de um sonho, de um projeto. Sim. Porque o projeto é grande, você quer muita coisa. E eu digo que eu posso sair de Belém, mas Belém não sai de mim, não é? Então eu sonho com outros índices, com grandes obras que nós não conseguimos ainda e que eu tenho certeza que vai ser realizado. Mas que Belém já é um bom lugar, que ele já conseguiu avançar bastante, sim. Mas já eu posso dizer, eu vou voltar aqui para dizer, Pedro Paulo, agora tá Belém sim, dos meus Belém sonhos. dos meus sonhos. Mas ele está num patamar muito bom. Bem mais próximo, né? Bem mais próximo. Acho que mais alguns ajustes ele já dá uma... E quais são os planos políticos da Paula? Menina, a Paula tem tantos planos, né? Eu já disse, a Paula sonhadora, a Paula que gosta da política. E eu digo que assim, que
eu procuro outra coisa para fazer, né? Porque a gente é mãe, e aí a gente, né, eu sou advogada, como você disse, às vezes eu quero voltar para a advocacia, vou advogar também, mas o sonho político de estar na política, de fazer política, ele não sai. Então, assim, eu continuo em Belém, né, trabalhando, digo que não sei se volto a ser prefeita, mas eu continuo trabalhando com política. E digo que, assim, os nossos sonhos e os nossos passos, os próximos passos, eles estão na mão de Deus. Eu estou preparada para o que for, né? A cadeira que Deus tiver vontade de me levantar para colocar lá, e eu sei que Ele tem o poder disso, eu estou preparada. Como também estou preparada só estar ali em Belém, não preciso estar sentada na cadeira necessariamente para cuidar do povo. Sim. Eu digo que eu não preciso de mandato. Eu não preciso de uma procuração, porque a procuração ela já está no meu coração, né? De continuar lutando. E eu digo assim, eu quero que a nossa região cresça, que a nossa região prospere, não é? Que o estado de Alagoas também esteja cada dia no patamar melhor, porque quando tudo desenvolve, é bom para todo mundo, Sim. não é? Se tem mais investimentos em Belém região, mais investimentos você pode, que trabalha também, né, no ramo público, na área pública, você poderá ter mais oportunidades, as oportunidades de emprego para tantas outras pessoas, não é? E aí tanto tem os empregos diretos como os indiretos, então a economia cresce e todo mundo cresce. Né? Então é isso, estou aí no páreo e na luta. Então, quem sabe que esses projetos de Paula Santa Rosa não vai para o estado de Alagoas, né? Mas se ele chegar, eu digo que o meu nome é pronta, preparada e querendo. Coragem não me falta, não é? Mas a gente tem que traçar as oportunidades de cada passo, Isso. não é? Não pode dar um passo maior do que a perna, mas eu sempre estou preparada para tudo. Eu digo, pior foi quando eu perdi, eu enfrentei 2 vezes para poder ganhar. Depois disso, eu tiro de letra. Se tiver que ser candidata, eu sou. Também, se não tiver, tem coragem, Paula. Pronta, preparada e querendo, diz a frase assim, né? Então, assim, vamos em frente. Quem sabe eu não volto no podcast com mais projetos, né? Com Isso. mais oportunidades, com outros espaços. Aguarde. Pode ter certeza que você ainda terá muita história para falar de Paula Santa Rosa e positivas, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Pelo amor de Deus. Precisamos dessa positividade, né? Como você bem colocou hoje, a gente às vezes foca muito no negativo, mas quantas histórias belas tem lá em Belém, assim como eu tenho certeza que no estado de Alagoas e em tantos outros estados, é porque a gente aprendeu realmente a olhar para aquilo que é o pior, né? Com E a gente certeza. não valoriza aquilo que é tão belo que por muitas vezes está acontecendo ali no nosso lado, né? Mas eu acredito que nós precisamos muito de pessoas como você, Paula. Porque é essa visão, é esse olhar, esse carisma, é essa vontade de mudar que faz toda a diferença, né? Quando nós olhamos para o cenário político, a gente percebe que realmente precisa de um gás novo, de alguém que realmente tenha essa visão, né, mais sutil das coisas e olhe para o ser humano, É não como preciso. número, não como um eleitor apenas, mas acima de tudo como humano que somos, né? E quanto mais a pessoa tem vulnerabilidade, mais ela precisa Mas ela desse olhar, precisa, com né? certeza. Então, eu acredito que hoje a grande necessidade da política é exatamente esse olhar humano de verdade, né? Sem Com falsidade, certeza, com porque certeza. Não nós precisa sabemos. forçar, tem que ser espontâneo, né? Exatamente. Pois bem, querido, eu quero muito poder te agradecer por esse bate-papo, porque assim, quando você vai trazendo a sua história, os seus sonhos, aquilo que você fez transformar, anima muito a gente para que a gente também busque os nossos sonhos, Com né? certeza. Porque cada um dentro da sua função, do seu papel, Tem o seu daquela sonho. missão que de alguma maneira o universo colocou para que a gente vivesse, porque eu particularmente acredito que nada é por acaso, Não, não né? O mesmo. acaso ele não existe na minha visão. Então tudo que nos acontece de alguma maneira tem um propósito muito grande. E você hoje nos traz essa luz, sabe, para acender realmente o nosso coração e dizer assim: epa, não desiste não dos teus sonhos. Continua firme na tua jornada, né? Porque é possível, apesar das dificuldades, enfim, das situações que acontecem, não desiste. Eu acho que o que mais ficou forte para mim hoje nesse nosso bate-papo, e eu acredito para quem está nos acompanhando, foi exatamente essa sua força, né? Essa sua vontade de fazer acontecer. E eu digo para você que hoje, para mim, você foi inspiração. E se eu já sou um cara que é sonhador, assim, hoje eu saio daqui com minha luz muito mais acesa, Mais cheio de luz, mais né? cheia de luz. Então eu quero muito poder te agradecer e deixar os microfones do Sou Mais Luz Podcast à sua disposição. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco, né,
de Belém. E eu digo, onde essa cidade conseguiu me levar. Eu sou sempre muito grata à minha cidade, a terra que eu tanto amo, né? Que eu tenho minhas origens, porque ela me fez me levar a lugares também que eu nunca imaginei. Né? Porque falar de Belém, levar Belém para as pessoas num espaço como esse e tantos outros, né? Uma cidade tão pequena, mas cheia de luz. Né? E eu acredito, eu brinco, na verdade, digo sempre, a terra que Jesus nasceu, ela tem que ser boa. Verdade. Não é? Ela tem que ter luz, ela tem que prosperar, ela tem um presente, né? Não é à toa que a gente leva até o nome da terra que Jesus nasceu. E onde eu brinco por aí, às vezes, chego em alguns encontros políticos, eu digo, duvido que você vai esquecer qual é a terra que Jesus nasceu, né? É Belém, a terra que Jesus nasceu. Então, eu sou muito grata, né, pela oportunidade, pelo espaço de poder falar do meu povo que eu tanto amo. Eu digo meu, porque nem todo mundo lá gosta de mim, nem todo mundo me aprova, mas deixei uma gestão com 90% de aprovação, né? Então, assim, até mesmo quem não votou reconheceu o trabalho, então eu só posso agradecer a Deus e agradecer aquelas pessoas, né? Continuo trabalhando lá com uma grande oportunidade, mas onde eu posso falar, tanto nesse espaço, ou com alguns amigos, ou às vezes até no público maior, que nós não podemos deixar de sonhar. Sim. Nós não podemos deixar de acreditar. Né? Porque as pessoas dizem, mas você é sempre assim, Paula? Não, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu digo, não vai dar errado. Mas é acreditar em um Deus que nos protege, honrar um Deus que sempre está com a gente e dizer assim, vai dar certo, só vai, né? Vai com medo, vai chorando, vai... Tem horas que você abre a porta e tá ali, se tivesse uma imagem do coração e por dentro a gente tá sangrando, a gente tá ferido, a gente tá, às vezes, um pouco sem acreditar, mas vai, só vai, porque é possível. Eu disse que eu era uma improvável, que quantos zombaram de mim, quantos disseram, né? Quantos eu ouvi, e eu não posso nem relatar aqui teve casos de dizer assim, cadê o teu Deus que te prometeu? Não disse que ia te dar, mas Deus tem o tempo certo. É verdade. Ele nos dá o presente no tempo certo. Primeiro, se a gente está preparado, né? Então, Deus teve que me moldar para poder me dar. E eu digo assim, eu sonhei, eu tive... Paula, eu tenho tantos sonhos. Né? É possível acreditar. Se eu for contar a história, eu já cheguei a dizer que eu colocava uma caixa de som na cabeça e saía pedindo voto, mas que um dia eu chegava. E cheguei. Deus preparou o tempo, preparou as pessoas, preparou a forma, e eu cheguei onde eu queria. Né? E o sonho, quando a gente chega e vai desistir, vai dizer que é ruim. Não, foi maravilhoso. E onde Deus me colocar, eu sempre estarei preparada e grata, porque eu continuo sonhando, tenho vários sonhos, e outro dia eu vou contar, né, os outros sonhos. Agora ainda não é o momento, mas se eu posso chegar no momento desse e dizer a quem, né, pode nos ouvir, talvez seja só uma pessoa. Né? Eu digo que se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, a gente já conseguiu muita coisa. Verdade. Porque às vezes a pessoa está ali desacreditada, né? Tudo dando negativo, mas você precisa acreditar que vai dar certo. Se você não pode desistir, você tem que persistir, que o caminho é longo, ele é árduo, ele é sofrido, mas tem vitória no final, sem sombra de dúvidas, né? Olha, para você que está nos assistindo, tenha essa inspiração aqui, para não desistir dos seus sonhos. A vida é feita de dificuldades, sim, e a gente não vai dizer que não. Com né? certeza. Ela tem suas Muitas dificuldades. dificuldades. Mas quando a gente acredita nos nossos sonhos, tudo tem uma cor diferente, tudo tem um sabor diferente, principalmente quando a gente consegue realizá-los. Com não é? certeza, com Então, que você certeza. não desista do seu sonho, que você persista. Se você quer entrar na política, mais uma inspiração para que você Por mais possa, pessoas, né, mais seguir, mulheres, vamos mais defender mulheres. as pautas Exatamente. femininas, mais mulheres na política, não é? Para que a gente consiga dar esse brilho, esse toque, não é, da mulher na política, seja vereadora, seja prefeita, seja deputada, governadora, senadora, apoiadora. Vamos acreditar na política feminina, na campanha feminina, Isso. né? Porque nós somos capazes imensamente de poder transformar tudo aquilo que nós nos determinamos a fazer. Né? E que continuem sonhando, seja na política ou em qualquer ramo, qualquer área que se determinar a fazer, basta acreditar que vai dar certo. Já deu certo. Quero agradecer aos meninos que estão aqui nos bastidores, como sempre, Adriano, Deleano, Manuel, a toda a equipe do Sou Mais Luz Podcast. Agradecer a você que está nos acompanhando. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações e fica por dentro
de tudo que está acontecendo por aqui. Paula, muito obrigado Eu que mais uma vez. agradeço pela E oportunidade. até uma próxima oportunidade, né? Que Obrigada, vai ter que Luz, e a voltar. todos. Você já falou de todos, né? Então, sintam-se agradecidos também. Agradecer, né, a equipe de marketing que também está aqui junto comigo, que aí eles têm muita história para contar também, Sim. né? E assim, dizer que é sempre um prazer muito grande e voltarei com mais notícias em breve, Que Pedro bom, Paulo. que Não bom, se espero. preocupe. Gente, obrigado e até o próximo episódio.